livro do profeta Daniel, capítulo 6, verso 3 a verso 7. Aleluia. Irmã Valéria Mendes, evangelista da Igreja Metodista do Pedra 90, seja muito bem-vinda, irmã. Irmã Delma, irmão José, irmã Rosângela, é isso mesmo, Josimeire. Esses irmãos que estão de pé, estão saindo, são membros da Igreja Metodista no Pedra 90. Daqui a pouco eles vão apresentar uma peça de teatro. Amém, queridos? É isso daí, a Igreja Metodista no Pedra 90. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e governadores foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino e os prefeitos e governantes, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Verso 22, e o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Aleluia. Eterno Deus, foi lida a tua palavra, e agora te pedimos em nome de Jesus, continua falando conosco, Senhor. Manifesta a tua glória, a tua Shekinah, tua bênção, em nome de Jesus. Aleluia. No livro de Provérbios, capítulo 24, verso 10, diz que uma das maiores aflições do homem, e que mexe com o caráter do homem, que mexe com a estrutura do homem, é a adversidade, problemas, lutas. Isso mexe com a característica natural de qualquer ser humano. E uma outra situação que mexe com o homem, que mexe com o caráter, que mexe com a vida, que mexe com a estrutura, é a prosperidade. Provérbios 27 e 21 diz isto, que o homem próspero tem o seu caráter provado, assim como em 24:10 diz que o homem que vive adversidades também tem o seu caráter, tem a sua vida provada pelo Senhor. São duas coisas muito distintas uma da outra, a adversidade e prosperidade. Queridos, talvez sejam estas as nossas maiores lutas, sejam estes os nossos maiores conflitos, ter que conviver com a adversidade ou ter que conviver com a bonança, ter que conviver com a vitória, com a bênção, com a prosperidade, com as conquistas, e ter que conviver com a falta, ter que conviver com a necessidade, ter que conviver com as lutas, com as aflições. Situações opostas, mas que medem o caráter do homem, que mede a característica do ser humano, se ele é ou não um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus e que desvia-se do mal. Amados, é sobre isso que eu quero falar
com você nesta noite. Eu e você, igreja do Senhor Jesus, precisamos ter algumas marcas que provam a nossa integridade, e a partir da nossa integridade em Deus é que nós poderemos viver uma vida de conquistas, uma vida de vitórias. É a partir de uma vida casta, no temor e no tremor do Senhor, com uma integridade reta diante de Deus, é que vamos poder viver uma vida de bênçãos e conquistas. Nós vamos ver isso. Eu estava pensando nessa mensagem, preparando esta mensagem, já há alguns dias pensando a respeito dessa mensagem, já que é a primeira mensagem que abre a campanha da vitória, é a mensagem que abre este ciclo de oração de 7 semanas. Eu tive pensando, e quando pensava a respeito destas marcas, eu pensei que, me lembrei que em várias profissões, vários casos, várias situações, nós somos marcados. O pedreiro, o construtor, a pessoa que trabalha com as suas mãos, no serviço braçal, se você tocar na mão desse homem, tem as marcas desse serviço na palma da sua mão. As mãos são ásperas, são grossas, as mãos são fortes. A pele dessa pessoa é uma pele judiada pelo sol, é uma pele que foi sofrida pelo sol, pela temperatura, que foi sofrida pelo vento, pela poeira, e nós vemos essa marca. Uma das marcas que o meu pai tinha quando vivo era essa, a marca de uma pele de mãos sofridas pelo fato dele trabalhar de sol a sol. Outra marca que eu me lembrei do meu pai também, eu lembrei do Mauro, lembrei do Adrien. Vocês podem prestar atenção, todo pescador quando chega da pescaria, cheira a mão do pescador, está azeda. É a marca do pescador, está podre, porque fica mexendo em soja, em milho, em isca, e aquilo fica curtindo durante um tempo, até meses curtindo. Então fica um cheiro muito forte, muito característico. Não digo que seja um fedor, mas um cheiro diferente, um cheiro característico que marca o pescador. Assim nós somos marcados. Quem olha para a pessoa de óculos, com aquele biotipo todo certinho, logo já dá a característica da pessoa. Aquele fulano é nerd. Não é assim que as pessoas falam? Pessoa é isso, por quê? Porque tem o biotipo, tem a característica, tem a marca na vida da pessoa. A questão, queridos, de Deus, é que nós, como igreja do Senhor Jesus, também temos a responsabilidade, temos a obrigação de ser marcados. Se eu perguntar para você, qual é a marca que te caracteriza, qual é a marca que faz de você, qual você diria? Que faz de você essa pessoa diferente, individual, pessoal, que só você tem e que só você é. Eu me lembrei hoje também daquele comercial da Natura. Eu achei bonitinho aquele comercial, daquelas moças que começam cantando do cabelo, não tem? Cabelo, não sei o quê, se não fosse você, eu não seria eu. De repente você pode responder, o que me caracteriza é o meu cabelo, nunca mudei. Mas eu acho que isso é muito baixo, muito pouco, quase nada, não é verdade? Nós temos que ter características melhores, nós temos que ter marcas maiores. Tem gente que é conhecido pela brutalidade. Fulano é um poço de ignorância, fulano é um poço de brutalidade, é conhecido, essa é a marca daquela pessoa. Fulano é carismático, fulano é amoroso, fulano é carinhoso, fulano é simpático, e fulano é bonito, fulano é feio, não é assim? As pessoas nós marcamos. Agora, muito mais do que eu marcar alguém, qual é a marca que você se dá? Qual é a característica que você encontra em você e que marca diante da sociedade, diante da igreja, diante da sua família, diante das pessoas que te rodeiam? Nós precisamos ser marcados, e existem marcas que definem
um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Existem situações, meu irmão e minha irmã, marcas que vão definir as nossas vidas. Nós vamos ver algumas marcas que destacavam, que eram bem destacadas na vida de Daniel. Marcas que eram bem distintas, bem visíveis na vida de Daniel. Eu não me lembro o nome do filme, mas não lembro sim, A Letra Escarlate. Quem assistiu esse filme? Letra Escarlate. Na Idade Média que aconteceu esse filme. A mulher, quando era pega no adultério, na prática do adultério, ela tinha que andar com uma letra A vermelha pendurada no pescoço. Então onde ela ia, tinha uma letra A bem grande pendurada no pescoço, vermelha, para que todos vissem. Aquele A simbolizava, marcava aquilo que ela fez, a sua prática, a sua ação. Eu preciso de uma letra sobre mim, eu preciso de uma marca sobre mim. Nós cantamos sempre, eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Essa marca, será que nós temos mesmo? Será que essa marca está visível? Será que este sinal é visível nas nossas vidas? Será que esse sinal é visto a longa distância, ou a pessoa tem que procurar bem para encontrar essa marca? O profeta Daniel tinha algumas marcas que com certeza definem um homem de uma integridade absoluta e um homem de vitórias, um homem de grandes conquistas. A primeira marca que eu gostaria de destacar na vida de Daniel Daniel tinha um espírito excelente. Diga comigo, Daniel tinha um espírito excelente. Um detalhe muito grande, em meio a uma geração corrompida. Vou ler o versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu-se destes presidentes e governadores, porque nele havia um espírito excelente, havia nele excelência, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Ter um espírito excelente em meio a uma geração corrupta, meu irmão e minha irmã, talvez seja este um dos nossos maiores desafios, talvez seja esta uma das nossas maiores lutas, uma das nossas maiores dificuldades, se manter íntegro, se manter santo, irrepreensível, se manter justo, se manter excelente, fiel a Deus e obediente à palavra de Deus, fiel a Deus e obediente às leis do homem. Se manter assim é um desafio muito grande. Daniel tinha este espírito excelente. O rei olha para os seus presidentes, para os seus governantes, o rei olha para os seus governadores, e ele encontra Daniel, um homem de espírito excelente, um homem que não se corrompeu. Amados de Deus, estar santo, estar irrepreensível em meio a esta geração corrompida não é fácil. Amados, o poder legislativo está corrompido, o poder político está corrompido, a classe trabalhadora está corrompida, a igreja de Cristo tem se corrompido, e por que não dizer, também se corrompeu. Nós vivemos em uma geração onde as pessoas estão corrompidas, onde as pessoas se corromperam, se quebraram, se deixaram levar pela voz da corrupção. Agora eu e você precisamos ter uma marca diferente, e a marca que a igreja precisa ter na sua vida é a do espírito excelente. Pastor, o que é ter espírito excelente? Uma postura de fidelidade em meio às adversidades, custe o que custar, haja o que houver, aconteça o que for, eu sou fiel a Deus, sou fiel à palavra, sou fiel à sua lei, sou fiel aos seus mandamentos, sou fiel, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da justiça. Amém, igreja? Fidelidade. Infelizmente, este espírito de excelência tem dado lugar à corrupção, tem dado lugar
a um espírito torto, a um espírito doente, a uma integridade que já não existe mais. Quantas vezes no seu trabalho você tem sido desafiado a mentir, a enganar, tem sido desafiado a ludibriar, tem sido desafiado a fazer falcatruas na sua casa, na sua escola, na sociedade. Queridos, nós somos desafiados, nós somos convidados a isso todo dia. Somente o homem e a mulher que tem marca de Deus na sua vida e tem a marca de espírito excelente é que vai se manter firme. E quando este homem ou esta mulher se mantém firme na presença do Senhor, este homem e esta mulher está galgando na direção de uma vida vitoriosa. Amém, queridos? Ele está caminhando na direção de uma vida de conquistas, numa vida de bênçãos na presença do Senhor. Amém, queridos? Uma outra característica, uma outra marca de Daniel, além de um espírito verdadeiro, além de um espírito de excelência, Daniel era íntegro em meio à corrupção. Já parou para pensar sobre isso? Todos os governadores eram corruptos, todos eram corruptos. O único que tinha vida íntegra foi lançado na cova dos leões. Parei para pensar um pouquinho sobre isso. E hoje não é diferente. Quando o homem tenta ser íntegro em meio à sociedade, quando o homem tenta viver as marcas do cristianismo em meio da sociedade, ele é taxado, ele é esculachado, ele é esculhambado. A gente vê isso todos os dias nos televisores, não vou citar nomes, mas nós temos visto isso acontecer na vida de pastores, evangelistas, obreiros, temos visto isso acontecer na vida de homens de vida pública também, que têm integridade, mas por causa da sua integridade tem sido esculachado em meio a tantas especulações. E se manter íntegro, meu irmão e minha irmã, é uma marca que eu e você não podemos negociar. Integridade não se negocia, integridade não se discute, integridade se vive. Ser santo, irrepreensível, não é algo que pode ser colocado em discussão, que pode ou deve ser colocado em pauta, é algo que deve ser vivido. Fizeram, amados do Senhor, uma varredura na vida de Daniel, varreram a sua vida. A palavra do Senhor diz no versículo 4, que eles procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam encontrar nada, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhum erro e nenhuma culpa, porque havia nele integridade. Eu fiz essa pergunta para você no início da palavra. Se hoje perguntarem qual é a sua marca, ou se hoje fizerem uma varredura na minha vida ou na tua vida, meu irmão e minha irmã, o que encontrariam? Pense um pouco. Eu já vou avisando, na minha não é bom fazer essa varredura não. Não, porque putriqueira é grande. A bem verdade, amados, que nós precisamos ter uma vida reta, íntegra diante de Deus. E uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida justa, fiel, é uma vida que caminha a passos largos para uma vida de vitórias. Queridos do Senhor, eu vou dizer para você, muitas vezes, ao olhar com os olhos naturais, ao olhar com os olhos carnais, o negócio fraudulento, a negociata, o finã, as questões desta vida parecem ser muito melhores, muito mais fáceis, muito mais tranquilas, mas não se esqueça, nunca se esqueça disso, isto tudo é passageiro, aquilo que é eterno não poderá nos alcançar. Agora, se eu e você queremos o eterno nos alcançando, queremos o eterno alcançando a nossa vida, nós precisamos buscar uma vida de integridade na presença do Senhor. Amém, queridos? Uma vida reta. O brasileiro, de modo geral, está com um problema financeiro, tá ou não está?
A não ser que eu tenha uma visão errada do negócio. A começar em mim, tem uma música que diz, a começar em mim, corações. E essa música está se aplicando a começar em mim. O brasileiro está com problema financeiro. Está ou não está? Mas isso não quer dizer que o brasileiro não seja íntegro. Não quer dizer. Pelo contrário, eu acho o brasileiro um povo muito íntegro. Prova disso está essa luta que nós temos visto na maioria das cidades. Porém, infelizmente, muitas vezes nós nos deixamos levar pela ideia que uma situaçãozinha aqui, outra acolá, não tem problema nenhum. O que que tem? Não tem nada a ver. Se eu e você queremos ter uma vida de vitórias, nós precisamos ser íntegros. Outra marca de Daniel, outra marca que eu e você precisamos buscar ter na nossa vida, é que mesmo em meio às perseguições, não podemos nos corromper, não podemos ceder. Queridos, quando eu e você procuramos ter uma vida de santidade, quando a igreja procura ter uma vida de compromisso, quando a igreja procura ter uma vida de integridade na presença do Senhor, como eu já disse, ela começa a sofrer perseguições. Você, igreja de Jesus, se quer ter uma vida de santidade, a certeza que você vai ter é que você vai sofrer perseguição. Vão te caluniar, vão te injuriar, vão te perseguir, vão te pesar as mãos, vão se colocar contra você, mas nada disso pode fazer você ceder. Pelo contrário, mantenha-se firme, mantenha-se íntegro, mantenha-se na presença do Senhor, e é Ele quem vai te justificar, é Ele quem vai te dar a vitória no tempo oportuno. Amém, queridos? Daniel, quando jovem, orava em lugares públicos, orava em lugares secretos. Daniel orava no quarto, orava na igreja. Daniel orava no meio dos políticos. Daniel orava sozinho. Daniel orou quando livre, quando escravo. Orou quando adulto, orou quando governador. Daniel sempre orou. Talvez, meu irmão e minha irmã, uma das coisas que nós temos deixado a desejar, e por causa disso muitas vezes temos cedido a algumas perseguições, é no quesito oração. Muitas vezes nós deixamos a desejar na questão da oração. Quanto temos orado? Daniel, meu irmão, minha irmã, chovesse ou fizesse sol, 3 vezes ao dia ele se prostrava na direção do templo e orava ao Senhor. Pudesse acontecer o que fosse, tem uma reunião da Câmara de Deputados, o rei está chamando, mas está acontecendo um alvoroço, não importa, não tem problema. Daniel estava prostrado na direção do templo, orando ao Senhor. E é por isso que o homem de Deus não cedeu, porque havia nele uma marca de excelência, porque havia nele uma marca de integridade, porque havia nele uma marca de oração, uma marca, meu irmão e minha irmã, que tem que calejar as nossas vidas. Eu acho lindo, meu irmão, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, quando eu vejo as irmãs, os irmãos, com os joelhos de fora, e eu vejo o sinal da oração. Quem ora tem sinal, quem ora tem a marca, tem os seus joelhos calejados. Pastor, eu uso uma almofada, eu uso um tapete. Hoje está tão evoluído o negócio que a gente pode usar tanta coisa. Eu glorifico a Deus. Não é a marca que vai te definir como alguém que ora ou não, mas é a sua perseverança, a sua vida de vitória, a sua vida de conquista, é que vai mostrar quem ou não tem uma vida de perseverança na presença do Senhor, uma vida de oração na presença de Deus. Mas se você não usa o tapete, não usa a almofada e não tem o calo, é porque nós precisamos orar, é porque nós precisamos intensificar o nosso tempo de oração na presença do Senhor. A quarta marca que eu gostaria de destacar, e última,
é que Daniel tinha uma vida sob proteção. Daniel tinha uma vida de vitórias. Queridos, quando o homem de Deus, quando a mulher de Deus se coloca diante do Senhor de forma reta, ele pode ser jogado, ele pode ser lançado na cova dos leões. A palavra do Senhor não nos promete que Ele nos livraria, não nos deixaria ser lançado na cova dos leões, não. Mas a palavra do Senhor nos garante que mesmo na cova dos leões, quando nós lá estamos, o Senhor fecha a boca dos leões. Os leões, meu irmão e minha irmã, nada serão diante do Deus que você serve. Se você está na presença do Senhor, mesmo que você estiver sendo lançado na cova dos leões, eles não te farão nenhum dano. Nenhum dano. Nós queremos sempre estar sendo livre da cova dos leões. Nós sempre estamos pedindo: Senhor, me livre da cova dos leões. Mas para uma vida de vitórias, queridos, não basta ser livre da cova dos leões. Nós precisamos ter vida de integridade. Nós precisamos ter espírito excelente. Nós precisamos ter vida de oração, perseverança. É a partir daí que o Senhor se encarrega em fechar a boca dos leões. Às vezes nós não entendemos por que o nosso salário a gente recebe, como diz o livro do profeta Ageu, eu recebo, coloco num saco, logo desaparece, porque parece que eu coloco num saco furado. Nós não entendemos por que gastamos tanto na farmácia, por que gastamos tanto em tantos lugares que poderíamos não estar gastando. Não entendemos por que tantos problemas nos cercam, as coisas que quebram, as situações que nos cercam, as dificuldades e adversidades que todo dia batem à nossa porta. Não entendemos. Talvez, meu irmão e minha irmã, seja necessário nós refletirmos um pouco a respeito das marcas que estão permeando a nossa vida, as marcas que nos definem como igreja do Senhor Jesus, as marcas que nos definem como homem e mulher de Deus. Talvez seja necessário refletirmos um pouco a respeito disso. E a partir daí, meu irmão, minha irmã, os leões, nenhum dano nos fará. Às vezes nós estamos preocupados: meu Deus, os leões, eu vou ser lançado, meu Deus, o que vai ser? Não se preocupe, o Senhor sempre se encarregará dos leões. Sempre, o Senhor sempre estará providenciando o livramento. A minha preocupação, a sua, não deve ser com a cova. A nossa preocupação deve ser em ter um espírito excelente, em ter uma vida íntegra, em ter uma vida de perseverança, uma vida de oração.